Oiê, empreendedoras lindas e maravilhosas, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo. Vim falar sobre gestão para vocês, que é um assunto que vocês me pedem muito e que é extremamente importante nós empreendedoras termos um básico, um mínimo de consciência sobre esse assunto. Então, bora lá aprender um pouco. Hoje eu trouxe o básico para vocês terem consciência de como funciona a gestão de um negócio, alguns números que são mágicos, que a gente nem sabe, mas que são transformador quando você descobre que você precisa deles. Algumas estratégias também para vocês usarem aí, conseguir fazer essa gestão de maneira básica. E eu quero que vocês agora, nesse exato momento, pegue um caderno, pausa esse vídeo, pegue um caderno, pegue uma caneta e vamos lá, pra gente aprender e começar a anotar. Outra coisa que eu quero deixar aqui pra vocês. Nós temos que ser fazedoras. Então, vocês estão assistindo esse vídeo hoje sobre gestão. Eu quero que vocês assistam ele e pratiquem. Pelo menos, gente, durante aí esse mês inteiro nós vamos colocar todas as coisas em prática que nós vamos aprender aqui. Por quê? Porque não adianta nada a gente estudar e não fazer. Então, às vezes a gente fica estudando muito, pesquisa um vídeo ali sobre gestão, outro vídeo aqui sobre gestão, e na hora de praticar a gente não faz. Então, hoje nós vamos ser fazedoras. Então, pega o papel e a caneta e vamos lá. O primeiro passo que eu quero que vocês entendam na gestão é que nós temos as nossas despesas fixas e as nossas despesas variáveis. Rafa, o que é isso? O que é uma despesa fixa? Uma despesa fixa é aquela despesa que não muda. Todo mês, independente de você trabalhar ou não, ela vai estar lá fazendo parte da sua vida, de todos os meses. O que são essas despesas? Por exemplo, o aluguel do seu estúdio, a conta de luz, a internet, a água, o seu salário, que é o seu prolabore. Então, o que a gente tem que entender? Todo mês, a gente tem aquelas despesas que não mudam. Por exemplo, se você paga a prestação de um carro, de uma moto, né? Se você tem esse tipo de prestação que todo mês ela tá ali, não muda, independente de você trabalhar ou não, ela tá ali, essas são as suas despesas fixas. O que você vai fazer agora? Você vai anotar essas despesas que você tem fixa. Na frente delas, de cada uma, você vai anotar o valor de que você paga em cada um. O valor que você paga no aluguel, o valor que você conta de luz. Rafa, mas minha conta de luz, de água, ela varia. Ela varia, mas todo mês você não tem que pagar, você tem mais ou menos uma métrica. Porque geralmente a nossa conta de luz, ela dá uma diferença muito pouca de um mês para o outro. Então você vai anotar desse mês, você vai anotar tudo isso agora. Agora nós vamos lá para o seu salário, tá? Porque o seu salário também é uma despesa fixa. O que acontece? Você fala assim, meu salário, mas como assim? Tudo que entra na sua empresa não é seu. Tudo que entra na sua empresa é da sua empresa. Você é funcionária da sua empresa. Então nós temos que dividir isso. O que vai acontecer quando se trata de você ser uma funcionária? Se você é uma funcionária, você tem que ter um salário fixo por mês, não tem? Só que tem uma diferença. Você tem que ter um salário, esse salário ele não é um salário que você inventou na sua cabeça e falou assim, eu imagino que eu quero ganhar 6 mil reais do meu salário da minha empresa, todo dia eu vou tirar pra mim. Não é. Não é esse salário que você hipoteticamente imaginou na sua cabeça. O seu salário, ele também vai ser baseado nas suas contas fixas e variáveis, tá? Então, o que você vai fazer também? Você vai lá, colocar assim, prolabore aí no seu caderninho e você vai anotar todas as contas que você tem por mês fixas. O que são essas contas fixas? Aluguel, conta de luz, todas essas contas que você paga em casa. Por exemplo, Rafa, eu tenho que ajudar meu marido, então eu divido as despesas. Você vai colocar qual é a sua parte das despesas. Rafa, eu não pago conta de casa, mas eu pago a creche da criança, não é todo mês? Você vai colocar. Então você vai colocar todas aquelas despesas que são fixas. Independente de você trabalhar ou não, elas estão lá todo mês, ok? Agora, nós vamos conhecer as despesas variáveis. O que são essas despesas variáveis? São as despesas que mudam todo mês. Materiais para o seu procedimento, né, que são os produtos que a gente usa para fazer o atendimento. São materiais de limpeza que você usa para fazer a higiene do seu espaço. Alimentação, por exemplo. Eu tive que comer na rua hoje, porque eu não trouxe de casa. Entendeu? Então ela varia. Às vezes você vai no restaurante bom, às vezes você come de casa. Então essa alimentação também vai variar.
o transporte, se você vai de carro, se você vai de ônibus, eu não sei onde que você trabalha, que você mora, se você mora perto, se você não gasta com transporte, não tem problema, é só você não colocar. O café que você serve para suas clientes, o biscoitinho, tudo isso, ele vai estar incluso nas despesas variáveis. Os brindes, eu dou um mimo para as minhas clientes, toda vez que eu um cliente novo, eu dou um mimo. Isso também vai estar nas suas despesas variáveis. E o que você vai fazer agora? Você vai pegar, somar todas aquelas despesas variáveis que você tem. Você fala assim, não, eu tenho isso, vai pensando, vai matutando, vai colocar no caderno e somar. E você vai fazer isso também do seu Prolabore. Você tem que ter mais ou menos uma média de quanto que você gasta por mês, você, pessoa física, não a pessoa jurídica. Você tem que ter mais ou menos uma média. Por quê? Porque você precisa, todos os meses, juntar suas despesas fixas e as suas despesas variáveis do eu pessoal, da pessoa física, da sua pessoa, para você saber quanto que você gasta e quanto que você precisa receber. Qual que é o seu Prolabore? Como que a gente vai descobrir esse Prolabore aqui? Fazendo isso. Esse Prolabore não é hipotético. Ele é um salário que você tem que ter em todos os meses para você fechar a conta no verde, para você conseguir pagar todas as suas contas. Entendemos isso? Vamos lá. Você vai somar as suas contas fixas e as suas contas variáveis da empresa e você vai somar as suas contas físicas e essas contas variáveis do seu salário. Você saber quanto que a sua empresa precisa te pagar por mês para você conseguir quitar todas as suas contas. Somou esses dois? Tá com tudo em mãos? Falou, Rafa, somei aqui, tá com tudo em mãos. O que a gente vai fazer? Você já entendeu que a gente tem que ter essas noções de despesas fixas e despesas variáveis? As despesas fixas do seu estúdio é aquelas, todas que você paga todo mês sem mudar e o seu salário, que é o que você fixa aqui. Porque você tem que se pagar. Todo o dinheiro que entra no mês, por exemplo, nós trabalhamos 24 dias no mês. Todo esse dinheiro que entra durante esses 24 dias, ele tem que ser para pagar as suas contas fixas e as suas contas variáveis do seu estúdio. Não é para pagar as suas contas fixas e variáveis de você, eu pessoa. É para pagar as suas contas fixas e variáveis do estúdio. Por quê? O seu salário, ele vai estar aqui, nas suas despesas fixas. Bora lá para 3 números mágicos também que vocês têm que estar de olho e saber. O capital de giro, o seu lucro e as suas despesas do negócio. Agora que começa tudo. Depois que a gente já entendeu essa matemática básica aqui, a gente vai para como dividir esse dinheiro que você recebe durante os 24 dias. O capital de giro, ele é o valor que você precisa para manter a sua empresa aberta por determinado tempo. Por exemplo, uma empresa grande, segura, ela tem no mínimo um capital de giro de 6 meses. Mas agora, a gente vai, eu sei que se você está aqui procurando sobre gestão, você ainda não tem controle disso, você ainda não tem esse capital. O que a gente vai fazer? Vai fazer isso durante um mês, pelo mês de início. O legal pra gente, que é ter uma empresa pequena, é ter esse valor durante uns 3 meses. Por quê? Você é sua mão de obra. Se você trabalha, você ganha dinheiro. Se você não trabalha, você não vai ganhar dinheiro. Concorda comigo? Aconteceu um imprevisto comigo, aconteceu um acidente, quebrei o braço, quebrei a perna, não consigo trabalhar. Rafa, mas eu pago MEI, então eu vou receber. Um salário não dá pra você pagar suas contas hoje? Porque geralmente, a gente que trabalha nessa área, a gente trabalha nessa área pra poder ganhar mais do que um salário mínimo. Porque senão não faz sentido. A gente tá aqui empreendendo, todos os dias acordando cedo, tendo que se virar, tendo que aguentar muita coisa, tem que ser eu presa, tem que ser tudo. E ganhar só um salário mínimo. Você concorda comigo? Então, por isso que a gente tem que ter um capital de giro, tá? E o capital de giro também não é um valor hipotético. Eu quero que vocês entendam aqui. Eu vou juntar tanto ter na minha empresa. Nada em gestão é um valor hipotético, gente. Tudo você tem que somar e saber quanto que você vai precisar para caso aconteça uma intercorrência. Vamos lá. Esse capital de giro, ele vai ser a soma das despesas do seu estúdio com o seu Prolabore. Por quê? Porque você precisa se pagar, né? E você precisa pagar as contas do seu estúdio, caso aconteça algo. Então, esse capital de giro vai ser a soma dessas duas contas.
as suas contas pessoais, que são o seu prolabore, por exemplo. Ai, Rafa, somei todas as minhas despesas aqui do meu pessoal e deu R$3.000. Deu 3.000. Aí, somei todas as contas aqui do estúdio e deram R$2.000. No final disso aqui, deu 5.000. Então, vamos lá. Isso aqui é hipoteticamente, tá? Então, as despesas fixas e variáveis que você tem no pessoal é R$3.000. As despesas fixas e variáveis que você tem no estúdio é de R$2.000. Então, seu capital de giro para a sua empresa rodar por um mês sem você é de R$5.000. Você precisa de R$5.000 para ter um mês de capital de giro, entendeu? Se você ficar um mês sem trabalhar, a sua empresa continua andando, as suas contas continuam andando bem, você fecha a conta no verde, não no vermelho, né? É isso aí. Isso que é o seu capital de giro. Aí a gente tem o dinheirinho que a gente vai reservar para o nosso capital de giro. Como que você vai fazer isso aí, a sua matemática? É você organizar primeiro todas as suas despesas, entendendo tudo que você gasta durante o mês, para você ir conseguindo mais ou menos fazer uma métrica de em quanto tempo você vai conseguir juntar esse capital de giro. O ideal, igual eu tô falando pra vocês, é a gente ter no mínimo 2 meses desse capital de giro. Uma empresa segura trabalha com 6 meses de capital de giro, né? Então, o ideal é no mínimo aí você ter 2 meses desse valor que você gasta. Viu como é importante a gente ter um capital de giro? A gente entender como fazer essa finança, dividir bem esse dinheiro, porque senão, que graça tem a gente trabalhar e viver no sufoco? Quantas vezes, gente, eu já tive que trabalhar, às vezes, e fiquei desesperada porque uma cliente marcou, já tive que trabalhar passando mal, porque eu não tinha bem estabelecido isso aqui. Eu não sabia que eu tinha que guardar esse dinheiro, porque ninguém me ensinou, entendeu? Então não se sinta culpada se você não faz isso. Ninguém te ensinou. A gente tá aprendendo aqui agora. Quantas e quantas vezes eu me senti frustrada porque eu ia trabalhar, eu tava cansada, ou a cliente desmarcou e eu ficava desesperada, meu Deus, como é que eu vou pagar aquela conta? E agora, o que é que eu faço? Como é que eu vou pagar aquela conta? Por quê? Porque eu não tinha isso aqui bem estabelecido. O capital de giro é para isso. E vou explicar outra coisa, o quanto fica mais fácil depois que você junta esse capital de giro. Por quê? Rafa, como é que eu vou tirar meu salário sendo que eu recebo por dia? Se você tem esse capital de giro bem estabelecido, o que você faz? Se você tem ele para 2 meses, começou o mês, você tem dinheiro para pagar todas as suas contas, não tem? Então, o que vai acontecer? Vai ser muito mais fácil você pegar tudo que você ganha durante o mês todo, deixar ali guardadinho e no final do mês ir distribuindo. Por quê? Porque você não precisa tirar todos os dias do dinheiro que entra para ir pagando as contas, porque você já tem o capital de giro para girar essa empresa. Entendeu? Lembrando que você não pode desfalcar esse capital de giro, por exemplo. Aí comecei o mês, aí eu já tenho dinheiro para pagar minhas contas, paguei tudo e agora o dinheiro que entra eu não vou guardar ele de novo. Não dá, você tem que ter. Então é muito mais fácil você fazer isso. Você trabalhar o mês inteiro, juntar todo o dinheiro, aí no final do mês você vai, guarda. Se você tiver tirado do capital de giro, você guarda o que entrou, repõe o que entrou e o que sobra desse dinheiro, por exemplo, a sua empresa faturou R$8.000, né? A nossa empresa hipotética aqui, ela faturou R$8.000, 5.000 ficou para as minhas despesas. Então, né? Se eu tirei do meu capital de giro, eu vou repor lá para a continha do capital de giro. Vou deixar na minha continha da minha empresa CNPJ. Aí o que você vai fazer? Os outros R$3.000 que sobraram, desses 8.000 que eu faturei no mês inteiro, ele é destinado ao meu lucro. O que é o lucro? O lucro geralmente ele tem que ser 30% do valor que você recebe por mês e cobra por cliente, tá? O ideal de uma empresa que trabalha bem também, igual eu tô falando pra vocês, gente, educação financeira básica aqui, o ideal é 30% de quanto você recebe por mês e de quanto você cobra, tá? Então tá, Rafaela, eu fiz isso tudo certinho, me organizei, consegui pagar minhas contas fixas e variáveis aqui do estúdio. Aí agora sobrou 3.000.
Desses 3 mil, esse é o seu lucro. O que eu vou fazer com esses 3 mil, Rafaela? Você vai dividir ele para você e você vai dividir ele para sua empresa. Aí, vamos supor que você vai colocar para sua empresa 1.500 e 1.500 para você. O que vai ser esse dinheiro para sua empresa? Esse dinheiro ele vai ser dividido. Esse dinheiro é o dinheiro que você troca a sua marca. Esse dinheiro é o dinheiro que você reforma seu estúdio. Esse dinheiro é o dinheiro que você faz cursos novos, que você deixa guardado ali. O que eu faço quando sobra esse dinheiro, que são os 30% de lucro que sobra na minha empresa? Geralmente, eu destino ele em caixinhas, eu coloco. E explico muito bem isso na minha mentoria para as meninas, tá? Eu coloco ele para fazer um curso novo, para trocar a poltrona, para fazer uma manutenção de um ar-condicionado. São coisas que aqui a gente deseja, a gente tem vontade de fazer e muitas das vezes a gente se endivida ou a gente fica sem fazer porque não sabe fazer isso aqui, entendeu? E pra mim, os outros 1.500 que sobrou pra mim, que eu dividi esses 3 mil, metade pra empresa e metade pra mim, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou juntar pra me comprar um presente que eu sempre sonhei, um perfume, ou eu vou juntar pra me construir a minha casa, inclusive eu construí a minha casa foi com lucro, não foi pegando da minha empresa desesperadamente, entendeu? Então a gente tem que entender isso aqui pra você fechar a conta no verde, gente, não passar o mês descabelada, não passar o mês louca. Então, você vai fazer isso, você vai dividir. Ah, sobrou os 3 mil reais, vou gastar desesperadamente. Não faça isso, gente. Tenha sempre uma reserva para os seus móveis novos, para você sempre estar comprando à vista, né? Você conseguir comprar à vista, para os seus sonhos. Você quer juntar um dinheiro para comprar um carro, você quer juntar dinheiro para comprar uma moto, uma casa, se você tem sonhos maiores. Então, destine esse dinheiro para esses lugares. Não tem importância você, esse mês eu vou me dar um presente, né? Não tem problema você gastar o dinheiro, mas não gaste tudo. Não gaste tudo que entra. Se é ruim, o seu capital de giro, ele vai te manter ali por 2 meses, né? Ou por 1. Mas ele não vai te dar lucro, tá? Então não vai ter como, por exemplo, deu ruim, Rafa, não trabalhei. Aí eu quero comer um sanduíche hoje, eu e minha família, quero ir na pizzaria. Então não vai ter como. Por quê? Porque você só tem o dinheiro do Prolabore, que é suas contas fixas, de pagar suas contas fixas, o seu salário fixo, que certinho lá no mês, que você se paga, tá? Então, é muito importante a gente separar e dividir esse dinheirinho, esse lucro que sobra também pra gente. Então, Rafaela, entendi isso, beleza, o que eu vou fazer? Ganho 8 mil reais por mês, eu vou pagar as minhas despesas do negócio, né, que são as despesas fixas, que custa 5 mil, e o lucro que sobra, os 3 mil ali que eu tô ganhando, eu vou destinar tantos por cento pra mim, tantos por cento pra empresa. Quando eu falei 1.500 pra mim, 1.500 pra empresa, não quer dizer que você precisa fazer isso. Se a sua empresa já tem um estúdio bonito, já tem tudo organizado, por exemplo, você pode só dar 1.000 pra sua empresa, ou 800 pra ficar guardado, tá? Ou pra destinar pra uma compra específica. Você não precisa dizer que você vai pegar esse dinheiro e dividir metade pra cada um, tá? Vocês conseguirem entender mais ou menos como funciona essa educação financeira e essa gestão? Isso aqui é bem básico, é só para vocês, é básico do básico, gente. Isso aqui é para quem não tem funcionário, é só para vocês começarem a se organizarem e entendendo alguns números específicos, né, que são essas despesas variáveis, fixo, que é capital de giro, que é meu salário, para você não ir confundindo tudo. Parte 2 do nosso vídeo, maravilhosas. Como organizar as suas finanças. Então, eu não podia deixar essa parte aqui de fora. Por quê? Porque é extremamente importante, para vocês entenderem mais ou menos uma noção também. A gente tem a conta PJ e a conta física. Isso é extremamente importante, vocês terem noção do que é isso. O que é uma conta PJ? É a nossa conta jurídica, é a nossa conta do nosso CNPJ. Se você é um empreendedor da área da beleza e você ainda não possui um CNPJ, gente, eu tenho que dizer que é muito importante você ter um CNPJ. Por quê? Nós não podemos ficar girando altos valores sem ter um CNPJ na nossa conta física, tá? E por que também? Porque assim é muito mais fácil você conseguir organizar as suas finanças. É muito mais fácil você conseguir chegar lá no final do mês
você trabalhou todos os dias do mês. Tudo que você recebeu, você vai deixar aqui na sua conta, né? Vamos lá para aquela continha, para aquela nossa empresa hipotética que a gente criou lá no vídeo atrás. Então, a gente recebeu 8 mil no mês. Recebeu... Não vou colocar 8 mil. Por quê? Porque se você é MEI, importância do MEI, gente, pra gente. Porque se você é MEI, você pode ganhar só 6.750 por mês. Você não pode ultrapassar esse valor. Procure um contador para te orientar. Se você ainda não tem CNPJ, você precisa ter para você trabalhar de forma correta, tá? E para você ter vários outros benefícios também que o CNPJ ele te traz. Por exemplo, você ficou grávida, por mais que seja um salário mínimo que você recebe, você vai ter um salário mínimo todo mês. Por exemplo, você caiu, machucou, precisou de mais de 15 dias de atestado, você vai ter direito também, igual uma pessoa CLT. Então, por isso que é extremamente importante você ter um CNPJ, tá? Então, se você não tem, faça. Se você está girando muito, além do que o MEI permite, tome cuidado. Tá, Rafa, eu recebo 6.700 no cartão, eu recebo 5.000 e o resto está entrando em dinheiro. Eu tô recebendo o resto em dinheiro, então tá tranquilo. Beleza, mas se tá fazendo muita movimentação de conta, tá entrando e saindo muito, de todo jeito, procura um contador pra te ajudar. Porque isso aqui é sério, não é brincadeira. A gente se organiza financeiramente assim, fica muito mais fácil da gente realizar os nossos sonhos, muito mais fácil de você conseguir alcançar as suas metas. E aqui eu não tô te falando pra você todo mês atender aquele número de clientes, não ir atrás. A gente tem que sempre ir atrás e aumentar a nossa receita, para que o nosso lucro seja maior, né? Ele cresça e a nossa empresa cresça, os nossos sonhos cresçam. A gente trabalha, e eu falo isso sempre, que o nosso negócio ele tem que ser uma máquina de realizações. Então ele tem que ser sua máquina de realizações. Então, bote sempre metas para você conseguir alcançar. Se você não tem seu capital de giro ainda, faça como que eu posso dizer pra você? Faça uma metinha aí por mês pra você estar conseguindo juntar esse valor. Ai, Rafa, eu tô desesperada, eu preciso juntar esse valor. Não se desespere, coloque uma meta que você consiga alcançar de tantos por cento você está destinando só para você juntar o seu capital de giro, tá? E nunca deixe de colocar dinheiro lá também, nem que depois que você já tenha juntado seus 2 meses aí, você coloque menos dinheiro, mas sempre deixe um dinheirinho a mais lá, tá? Porque sempre tem despesas variáveis que a gente não conta, então tem que ter. Tá? Tem que juntar esse dinheirinho mesmo. Se você não quiser fazer igual eu e as minhas mentoradas, dividir o seu lucro em caixinhas, né? Você pode deixar ele lá também todinho, mas sempre guarde um dinheiro, tá? Não gaste tudo. Ah, recebi o lucro, quero gastar um pouco comigo, vou guardar o resto, mas nunca vou gastar tudo e nunca vou ter nada de reserva, tá? Vou ter só o capital de reserva, não dá. Então, se você é uma empresa, você tem que ficar ligada nisso. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas de hoje. Eu não gosto de falar essa palavra, mas as minhas dicas de finanças para vocês hoje foi do básico do básico. Lembrando que isso aqui não é para você ser uma perita em gestão financeira, não. É apenas para que você consiga organizar o seu negócio, tá? Uma maneira muito fácil de fazer isso também, que eu quero deixar aqui pra vocês, é vocês terem uma agenda virtual. Por exemplo, tem o Trinks. Eu não uso o Trinks, eu uso o Colava no Salão. Ele é muito bom, porque além de você conseguir agendar as suas clientes e ter uma métrica ali de mais ou menos quanto tempo que as suas clientes estão vindo, porque isso também é muito importante pro nosso negócio, você consegue fazer a gestão de quanto que entra por dia e como que a cliente fez esse pagamento, se foi por Pix, se foi por cartão de crédito. Então fica muito mais fácil você conseguir organizar suas finanças, né? Porque, Rafa, como é que eu vou saber quanto que entrou de cartão? Como é que eu vou saber quanto que entrou de Pix, quanto que entrou de dinheiro? Se você usa um desses aplicativos, fica muito mais fácil para você. E você pode fazer esse checkout todos os dias, entendeu? Você pode fazer o checkout todos os dias e no final do mês ele vai te dar ali quanto que entrou na sua empresa, tá? É muito bom fazer o uso de aplicativos. Rafa, como que eu posso fazer isso hoje? Essa gestão, eu preciso usar planilhas? Eu preciso... como é que eu faço isso? O que é que eu posso falar pra vocês? Pra gente que não tem funcionário ainda, é muito difícil você ter o hábito de conseguir ali colocar todas as despesas variáveis que você teve no dia. Ai, abrir o computador, abrir planilha, porque pelo celular é muito difícil de mexer. Então, o que eu posso falar? Pra vocês ir procurando aplicativos que fazem isso.
Tem aplicativos que você faz, tá? Eu tenho o meu, que eu pago todos os meses. Eu passo ele para minhas mentoradas, geralmente. Ele é um pouquinho chato de mexer, assim, mas nada comparado com a planilha. Depois que você pega o embalo, é muito bom e nele tem como você separar tudo. Para você ter um controle básico ali de tudo, tá? Se você tem funcionários, talvez esse vídeo não seja pra você, seja um pouco mais, você precisa de algo mais elaborado ali, mais planilhas, né, pra você conseguir, porque às vezes se a gente tem funcionário, você tem métricas ali, você tem bonificação, tem muita coisa, né, então, ou também se servir pra você também, que ótimo, fico feliz que eu posso ter te ajudado, mas talvez você precise de uso de planilhas. Se não, tem alguns aplicativos ótimos, mas hoje, de início, para não ter desculpa, pra gente ser fazedoras, eu quero que você vá no seu bloco de notas e faça toda aquela divisão. Despesas variáveis, bota lá tudo, o valor do lado, para fazer o check-out ali todo. Gastos do dia, coloca todos os dias do mês trabalhado e vai colocando os gastos que você teve lá durante o dia, no dia que você trabalhou, entendeu? Então, organize isso aí no seu bloco de notas agora, ou se não, no seu caderno, tá? Se você anda com esse caderno o tempo todo, vai lá, organize. Por que eu tô falando pra vocês que é tão importante a nossa agenda virtual? Porque você pode alterar os horários da sua cliente a qualquer momento. Se você perder esse caderno ou acontecer qualquer coisa, você não fica na mão. Porque hoje tudo é logado no seu e-mail, então, perdeu o celular? Você vai logar no outro celular, vai baixar o aplicativo e vai ter lá toda a sua agenda. A agenda virtual, gente, ela é muito boa e muito importante. Até para você ter um controle daquilo que eu te falei. Quantas vezes que a cliente está vindo no seu espaço, aquela cliente que não está vindo mais, que ela vinha sempre, como que você vai fazer para resgatar ela, entendeu? Então é muito importante isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, me chama na rede vizinha, me chama lá no Instagram, vou deixar meu Insta aqui pra vocês. Tô lá sempre conversando com vocês, sempre explicando, dando o meu melhor. E é igual eu falo, uma pega na mão da outra e a gente vai, a gente consegue, a gente tá aqui pra ajudar e para que vocês consigam vencer também, consigam realizar os seus sonhos, porque é muito importante isso e é muito gratificante, tá? Deixa o like, inscreve no canal e um beijão, até a próxima!